Pacheco Pereira, que ângulo é que escolhe? É diferente. Eu hoje escrevi um artigo na sábado, tentando colocar esta questão de forma diferente daquela que é colocada normalmente. Porque, analisados de per si, estas questões da segurança social e, eventualmente, as questões fiscais, ou até, em alguns casos, algumas, não todas, das questões da Tecnoforma não são muito relevantes. Elas podem-se comparar àquilo que aconteceu a muita gente, quer dizer, pagou tarde, pagou multas. O problema não é isto são subprodutos de um problema maior, e esse problema maior é que é relevante, que é a natureza dos empregos que ele teve. E aí é que eu penso que a distinção entre cidadão e político que se faz hoje não tem nenhum sentido. Primeiro porque Passos Coelho exerceu sempre atividade política, não tem hiatos na sua atividade política significativos, portanto há sempre ali uma intervenção cívica, seja como vereador ou candidato nas eleições autárquicas, seja como deputado, seja como dirigente da JSD e seja mais tarde no seu caminho para a liderança do PSD e depois como primeiro-ministro. Porquê é que eu digo que o problema... estes problemas são subprodutos da natureza dos empregos que ele tinha. É quando nós analisamos onde é que ele trabalhou, nós verificamos que em todos os casos trata-se de empresas ou de facto muito esquisitas, não é? Quer dizer, que viviam do acesso a fundos comunitários, em alguns casos de forma completamente absurda. É conhecido o caso da Tecnoforma, porque é exatamente daquele investimento sobre formação de pessoas para aeroportos que não existiam, não é? Mas isto é apenas um exemplo. O problema é que, analisando-se aquela lista de empresas, nós verificamos que todas elas vivem de uma relação próxima com o Estado, seja com as autarquias, seja com o Poder Central. A natureza dos serviços e a natureza da sua atividade não é de uma empresa que faz sapatos ou de uma empresa que faz moldes ou qualquer coisa. São empresas para a qual a decisão política é crucial, seja a decisão no âmbito da energia, do ambiente, no caso das autarquias, dos resíduos, do lixo, de determinados serviços autárquicos e depois modernizando-se isso nos dias de hoje, empresas que atuam no domínio do marketing e da consultadoria, empresas que atuam no domínio, por exemplo, de serviços para ministérios mais cruciais, como ligados aos bombeiros, como aconteceu num passado recente, ligados à segurança, ligados à defesa. E o que nós encontramos aí é uma elevada quantidade de pessoas cuja única carreira profissional e cujo único mérito profissional, porque em muitos casos elas não têm qualquer currículo, nem académico, nem profissional, que justifique os empregos que têm, e a qualidade, em muitos casos, de consultor, que é uma qualidade que... Qual é a experiência que eles transportam para a consultadoria? Essencialmente, a experiência política é o seu telefone. E a circunstância de, como se diz, como alguns se gabam, eu telefono para um ministro ou um secretário de Estado, sou sempre atendido. Não vale o argumento, desculpe, José Pacheco Pereira, não vale o argumento de, bom, isso até pode eventualmente ter sido verdade no passado, mas como primeiro-ministro, poucos portugueses terão dúvidas de que a relação é como o Hugo Xavier descreveu, de desapego, de afastamento dos interesses. Há muitas maneiras. A ambição política é um processo complicado. E na ambição política, em muitos casos, pode caber carreiras impolutas, quer dizer, nunca foram pessoas especialmente gananciosas do ponto, mas em muitos casos há uma enorme complacência ao lado. Ou seja, nós não podemos analisar apenas as pessoas individualmente, mas os grupos. E muitas vezes o que acontece é que a ascensão dessas pessoas, aqui estou a falar de forma genérica, que acontece nos dois grandes partidos, quer no PS, quer no PSD, a ascensão destas pessoas faz-se em grupo. E mesmo que a pessoa A ou B não tenha nada que se lhe possa apontar, a verdade é que ele sabe que a pessoa C, que teve um papel relevante na sua ascensão, essa teve e continua a ter. Porque o problema, quando eu levanto esta questão, eu insisto, veja-se a lista das empresas em que ele trabalhou. E veja-se as suas qualificações profissionais à data que... e é evidente que isto significa alguma informalidade nos métodos de pagamento. Porque o problema da passagem de recibos não é um problema que apenas envolva a pessoa que os passa, envolve a empresa, por exemplo, como é. A empresa não tem uma
uma secretaria, um departamento que tenha visto que não havia pagamentos à Segurança Social, quer dizer, não há ali burocracias que possam detectar aquilo que possa não ser correto, quer dizer, parece que subitamente isto se transforma numa espécie de abstração individualizada. Não. O grande problema, e aqui não é apenas o caso de Passos Coelho, há outros casos, e há outros casos dos dois partidos, é que há um conjunto de empresas e de atividades inteiramente dependentes da decisão política para fazer o METAR, para obter um subsídio ou um fundo sobre questões ambientais, no Fundo Social Europeu, na formação. Estas empresas deslocam-se para onde há fundos e subsídios e deslocam-se para onde a decisão é do poder político. E estas pessoas, que muitas vezes têm estes empregos como consultores, são normalmente pessoas com uma enorme proximidade com o poder político e que sabem muito mais do que uma pessoa comum. Estas empresas beneficiam de uma espécie de inside trading enorme, que é, aliás, algumas das acusações que foram feitas à Tecnoforma são desta natureza, ou seja, por exemplo, a acusação que a Helena Roseta fez em relação nas questões com o Sindicato dos Arquitetos, ou outras acusações que verdadeiramente nunca foram desmentidas. Há sempre, ou a frase, quanto a mim, a mais mortífera para Passos Coelho, que é dito por um seu antigo patrão, que diz: o Pedro abria todas as portas. Portanto, o que se passa aqui é que exatamente estas pessoas, e isto não morreu na década de 90 ou no início da década de 2000, há hoje. Agora mudou, é mais sofisticado, já ninguém deixa estes rabos de palha. Porque é que aquilo nunca pode ser explicado até ao fim? Porque verdadeiramente mesmo o mecanismo de remuneração é sempre muito informal. Aquilo não é... Claro que hoje já ninguém faz aquelas coisas daquela maneira, mas eu continuo a ver antigos assessores que trabalharam com ministros a fazerem empresas na mesma área e depois a serem contratados pelo Ministério, que o Ministro... Isso acontece, por exemplo, no domínio da defesa. Portanto, há esta promiscuidade entre um determinado tipo de negócios, todos eles tendo como chave a decisão política, ou seja, não é o mercado. Não são empresas normais, em muitos casos é por ajuste direto, em alguns casos é por concursos em que já se sabe com antemão quem é que vai ganhar os concursos, em alguns casos há um controle territorial, já se sabe que no Vale do Tejo são um determinado tipo de empresas, no outro sítio são outro tipo de empresas, e evidentemente que isto vai desde coisas relativamente pequenas até coisas muito grandes. Quando a Procuradora falou em rede, as pessoas ficaram muito espantadas, porque isto não é um mero problema de corrupção, não é? É evidente que no limite há também questões de corrupção, é um problema de tráfico de influências, é um problema de cunhas, é um problema de favoritismo, é um problema que no fundo resulta num enriquecimento objetivo, nem que seja para as pessoas acabarem por ter funções e empregos que não têm a formação nem nunca tiveram que concorrer no mercado. O mercado deles é fechado. Deixe-me só ir um pouco mais à entrevista da Procuradora. As pessoas ficaram imenso espantadas para falar em rede. Ela devia, de facto, ter falado em redes. As redes de que ela está a falar são redes que têm muito a ver com a partidocracia, têm muito a ver com a desnecescência partidocrática nos dois grandes partidos e também em parte do CDS, mas principalmente no PSD e no PS, que fazem com que haja uma parte do currículo de algumas pessoas que se interliga com os negócios, entre o exercício do poder político e os negócios. Agora, umas são mais expostas, outras são menos, mas há centenas, se não milhares de pessoas em todo o país, seja com negócios na saúde, seja na defesa, seja na segurança, seja na prevenção dos incêndios, seja nas autarquias. Já hoje não é tão importante o negócio imobiliário como era no passado, mas isto continua a existir. E, portanto, estas redes que a Procuradora falava, a gente sabe de onde é que elas estão. Elas estão na promiscuidade entre os aparelhos dos partidos políticos, determinado tipo de atividades e de negócios encostados inteiramente ao poder político, e o problema de Passos Coelho é que durante uma parte da sua carreira os empregos que teve, basta ver o seu currículo, são desta natureza. E, portanto, eu não estou a dizer nada que não se saiba. O problema é que as pessoas têm que deixar de tratar estes casos da Segurança Social ou da Tecnoforma como conjunturais, porque o problema é estrutural. Com as revelações recentes que Estragos admite que
possam existir na ambição política de Passos Coelho. De acordo com o Lobo Xavier, não preciso estar a gastar o nosso tempo. Eu acho que isto tem estragos, porque numa altura em que muita gente passa mal, há uma tendência para um certo igualitarismo e para uma certa justicialismo nestas matérias, e que neste caso é mais que justificado. Porque o problema aqui não é o que aconteceu com a Segurança Social, é porque é que Passos Coelho não esclarece. É sempre o segundo aspecto. Não é o que aconteceu na Tecnoforma, é porque é que ele não esclarece. E o porquê que ele não esclarece, considerando que são matérias de caráter pessoal, que obviamente não são, porque é que nós não sabemos um mínimo sobre como é que funcionavam estes mecanismos. Eu, por exemplo, eu se fosse jornalista, uma das perguntas que lhe fazia é: o senhor, quando trabalhou nessas empresas, contactava com quem? Com o secretário de Estado da Energia, com o secretário de Estado do Ambiente, com o presidente da Câmara não sei o quê? Quer dizer, quais eram os seus interlocutores na sua atuação? Essas são as perguntas que têm que ser feitas. Não propriamente só ele, há muito mais gente nessas circunstâncias. Mais, deixe-me só terminar uma coisa. O José Pacheco Pereira perguntava-se porque é que ele não esclarece. Qual é a resposta que o Pacheco Pereira dá à sua própria pergunta? É porque ele sabe que há fragilidades na sua... Inconfessáveis? Quer dizer, não sei se são inconfessáveis ou não sou, sei é que ele não esclarece. Quer dizer, quanto a Tecnoforma não esclareceu. Quer dizer, a acusação que lhe é feita na Tecnoforma, por exemplo, a denúncia anónima, que tem o valor que tem as denúncias anónimas, apontava para contas bancárias e valores nas contas bancárias, por exemplo. Daí que o PS, salvo erro, lhe pediu no Parlamento que divulgasse as suas contas bancárias naquele período, porque exatamente para saber se os rendimentos de que ele estava a falar na ONG, que é outra falsificação, a ONG é uma coisa criada também exatamente para ir atrás do dinheiro. Portanto, deixe-me só terminar dizendo uma coisa. Claro que nós não devemos generalizar neste sentido. As redes que funcionam a um nível muito local, encostadas a uma autarquia, têm também a presença partidária. Mas as coisas não funcionam da mesma maneira quando se sobe. E quando chegamos ao Governo Central, os mecanismos desta natureza são muito mais alcatifados, muito mais protegidos. Não há papel, não há e-mails, não há telefonemas, mas a verdade é que há imensas coisas que continuam por esclarecer.